Oi, gente, aqui é a GCL e hoje a gente vai falar um pouco sobre a entrada da literatura infanto-juvenil nas escolas. Por quê? Como a gente sabe, nos últimos anos, as pesquisas mostram que, infelizmente, o Brasil é um país que não lê, que lê muito pouco, que todas as pessoas de todas as idades a gente tem um pouco número de leitores ditos assim. O Brasil lê muito pouco. E por isso, pesquisas vêm se fazendo, se renovando, e projetos vêm criando formas de incentivar a leitura e de pensar em como incentivar a leitura em sala de aula, o que fazer pelo meu aluno, como eu vou tornar esse meu aluno leitor. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso e também da necessidade da entrada dos livros infanto-juvenis propriamente ditos nas escolas. Por que isso? Um grande fator que faz a gente não ter pessoas leitoras hoje no Brasil é porque o que aconteceu lá nos anos 70 e 80? Começou a girar, a ser criado um cânone escolar. O que seria isso? Um cânone significa a escolha de livros em nossas instituições de ensino, mas um cânone literário é as maiores obras com os maiores méritos artísticos, segundo certos críticos da época. A gente tem hoje na academia, a gente discute muito a necessidade de uma revisão de cânone, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai se pautar na questão da literatura infanto-juvenil e a sua entrada nas escolas. Enfim, voltando. O ponto da gente não ter tantas pessoas leitoras no Brasil hoje, a gente tem muito dessa questão do cânone escolar vindo de 70 e 80, que é quando os professores estavam em formação, as suas práticas de leitura na sala de aula influenciaram muito nessa criação desse cânone escolar, dessa escolha de livro para as instituições de ensino. Então, tudo que eles liam como canônico, eles queriam colocar nas escolas. Por isso, é muito comum você ouvir pessoas dizendo que eu li Machado com 15 anos e eu odiei. Eu tive que ler Guimarães Rosa com 13 anos e eu odiei. Eu odiei o Guarani, eu li com 14 anos, porque esse cânone escolar faziam que essas crianças e esses jovens lessem livros que eles ainda não tinham uma bagagem suficiente de leitura para ler. Porque é muito diferente uma leitura de uma pessoa que, por exemplo, está num curso de letras, a bagagem dela para um adolescente de 15 anos é muito diferente. Tem uma experiência de vida muito diferente para poder entender a obra. Então, isso às vezes gera um bloqueio de leitura, cria um certo desconforto, o aluno não quer mais ler, e o aluno apenas vai desistindo da prática de leitura, porque ele não vai gostando, ele não vai se identificando, é uma leitura, querendo ou não, muito pesada. Então, isso vai desmotivando o aluno, e foi desmotivando os alunos, e ainda hoje isso acontece, e isso acaba ainda desmotivando. Então, pensando nisso, hoje há projetos sociais e pesquisas que buscam incentivar a leitura para esses jovens de uma forma diferente. É óbvio que se o aluno tiver uma bagagem suficiente aos 15 anos para ler Machado, ele vai ler Machado e talvez ele vá gostar. Mas é importante que a gente incentive o nosso aluno a ler de tudo nessa época, porque, por exemplo, há uma coisa muito estranha que acontece da passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que é a banalização das histórias em quadrinhos. E isso é um fator muito impactante para uma criança, porque é uma leitura que ele vem fazendo há anos, é uma leitura que ele se identifica, é uma linguagem que ele consegue entender, ele consegue associar com a sua realidade, e ele é banido daquilo que ele gosta, então ele vê a leitura como uma coisa chata, porque por muitos anos, e até hoje a escola fala, você não pode ler quadrinho mais, você não pode ler gibi, você tem que pegar um livro, mas um gibi, ao mesmo tempo
não é o livro, porque ali contém histórias, é porque tem mais de uma. E hoje a gente tem, por exemplo, as questões das HQs do Maurício de Souza Produções, como Peles, que ganhou no ano de 2019 o prêmio Jabuti, que traz uma questão importantíssima e uma reflexão muito bonita sobre o racismo, que é algo que você pode levar para sua criança de 6º ano, que ainda gosta de histórias em quadrinhos, porque fez parte da formação dela até ali, para ela começar a ter uma leitura um pouco mais crítica, mesmo com histórias em quadrinhos, que às vezes são banalizadas, e também para o seu aluno lá do ensino médio, para ele ter uma leitura crítica, para ele fazer um artigo de opinião, por exemplo, sobre o racismo, pautado no que ele viu naquela HQ. Por que não? As HQs do Maurício de Souza hoje são conhecidas mundialmente, tem prêmios. Laços até virou filme no ano de 2019 também. Então, por que não usar isso a favor, já que as histórias em quadrinhos fizeram parte da infância de grande parte da população brasileira? É muito raro você encontrar alguém que não conheça a Mônica ou Cebolinha. Então, por que não usar isso a favor, já que tem até um apego emocional com a leitura desses quadrinhos? Por que não, não é mesmo? Além de que a própria Mônica hoje é embaixadora da Unicef, os gibis são publicados em mais de 40 países, em 14 idiomas. E também que as histórias, eles mostram diferentes classes sociais, eles refletem sobre a história e a condição social do nosso país. Então, você pode fazer sim uma seleção de gibis com leituras mais críticas para os seus alunos, da própria turma da Mônica, para você começar a incentivar uma leitura um pouco mais crítica, se você não quer se manter só nas histórias mais descontraídas. Por que não fazer uma tiragem dessas histórias mais críticas para você começar a incentivar uma leitura crítica no seu aluno? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre 2 autoras que elas são muito conhecidas pela literatura infanto-juvenil, mas elas são muito poucas conhecidas nas escolas. Grande parte dos meus colegas e grande parte das pessoas que eu conheço nunca ouviram falar de Lígia Bojunga ou de Ana Maria Machado na escola. E hoje a gente vai falar um pouquinho da importância de deixar entrar essas 2 autoras nas nossas escolas. Essas autoras, além delas serem conhecidas no mundo todo, a Lígia Bojunga até ganhou o Prêmio Alma, que é o maior prêmio de literatura infanto-juvenil do mundo. Elas não são conhecidas nos lugares que elas deveriam ser conhecidas e pelo público pelo qual elas deveriam ser conhecidas, que é por crianças e jovens, porque os livros delas, infelizmente, não chegam em sala de aula. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as obras da Lígia Bojunga. Ela escreve muito sobre o reflexo da criança e do jovem brasileiro em diferentes classes sociais, com críticas muito pertinentes. Você vai encontrar livros, por exemplo, desde A Bolsa Amarela para o Fundamental 2, A Sapato de Salto, para o ensino médio, com críticas muito pertinentes. Não são livros compridos, são livros muito tranquilos de ler, que têm uma linguagem acessível, que podem sim, que devem sim ser levados para a sala de aula para serem trabalhados. A gente sabe que, infelizmente, a gente não tem condição, por exemplo, de ter 30 exemplares de um mesmo livro para uma turma. Então, por que não você fazer uma leitura compartilhada de uma vez por semana, na aula de leitura mesmo, ler um pedaço do livro para o seu aluno ali, 20 minutinhos de leitura do mesmo livro, de uma forma compartilhada, criar essa expectativa de leitura, conversar com eles sobre o que eles estão entendendo do próprio livro. É importante. Lígia Bojunga é fundamental para a formação do jovem. Eu digo isso porque quando eu conheci, eu sou uma pessoa diferente, antes de ler Lígia Bojunga e depois de ler Lígia Bojunga, porque ela levanta muito uma reflexão, não acerca de nós mesmos enquanto jovens e enquanto juventude, enquanto pessoa, mas também sobre a realidade em que nós estamos, o país que nós estamos vivendo, as condições que nós temos, a diferença que eu, enquanto, por exemplo, pessoa que mora no Sul, tenho com uma pessoa que mora no Nordeste, as nossas diferenças e as nossas igualdades.
é uma leitura muito importante para esse momento de formação de pessoa crítica. Então, por que não levar Lígia Bojunga para a sala de aula? É importante essa entrada de autores que realmente escrevem para crianças e adolescentes numa linguagem que ele entenda e também num contexto que ele entenda, numa realidade que ele se veja e se identifique. A mesma coisa com a Ana Maria Machado. Aí, mas a gente traz ela para o ensino fundamental 2, com as reflexões, com as reflexões acerca da criança e também do incentivo à leitura e desse reconhecimento. E é muito importante a gente levar essas autoras para que os nossos alunos conheçam e tenham a oportunidade de ver e conhecer. Então, por que não deixar entrar essas autoras nas nossas salas de aula? Por que não incentivar e pensar aulas de leitura, mesmo com poucos exemplares de livros dessas autoras para os nossos alunos? Incentivar essa leitura crítica é essencial nesse momento de formação que o aluno está passando. Então, no vídeo de hoje, basicamente, retomando e concluindo aqui, a gente deu algumas indicações de leitura, a gente fez um pouco de uma reflexão porque os nossos alunos não leem, e também deu indicações de autoras e de práticas para a sala de aula, porque é muito importante que agora a gente não traumatize esse aluno com leituras que ele não consiga identificar, que ele não consiga ler, que ele não tenha uma bagagem. É importante que a gente realmente leve a literatura infanto-juvenil para eles, que é algo que foi realmente feito e pensado para esse público, porque eles estão nessa fase de construção e construção de identidade e de pensamento crítico. E cabe a nós, professores, acima de qualquer coisa, incentivar o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico e a leitura crítica. Então, queria deixar essa reflexão. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais.